vamos começar a fazer a massa. Vamos fazer a primeira, que vai ser só de farinha de trigo. Esta massa já apareceu diversas vezes em vlogs, mas eu resolvi gravar então um vídeo para vocês poderem ficar com só o vídeo da receita sempre que quiserem assistir, não ter que andar à procura nos vlogs. Vamos começar com 500 gramas de farinha de trigo, prontinhos, 500. Vamos pôr 10 gramas de sal. Vocês com esta massa que eu vos vou mostrar hoje, não é? Se vocês nunca viram em vlogs, ela é uma massa que dá para moldar, por isso vocês podem fazer pães diferentes, podem fazer bolinhas, baguetes, várias coisas. Coloquem 7 gramas de farinha de, 7 gramas de fermento para pão. Posso já tirar aqui da balança, que não vamos pesar mais nada. Só pôr aqui, abrir aqui uma cobinha para pôr o azeite. Vocês até podem fazer pizza com esta massa, ela leva azeite, fica deliciosa, dá perfeitamente para isso. Vou colocar 2 colheres de sopa de azeite aqui no meio. Ok. E 300 ml de água, que está aqui. Esta massa eu vou fazê-la na minha batedeira planetária. É um dos meus conselhos, se vocês gostam de fazer pão em casa, comprem uma batedeira destas, não precisam de comprar aquela XPTO, daquelas marcas caras, comprem uma mais acessível. A minha do Lidl custou 60 €, não é muito boa, mas consigo desenrascar muito bem para fazer estas coisas. Claro que podem fazer a massa à mão, têm que amassar em uns bons 10, 12 minutos até ela ficar bem elástica. Pronto, todos os ingredientes estão dentro da taça, agora vamos passar ali para a batedeira. Pronto, já tenho aqui a taça na batedeira, vou baixar. Estou a utilizar aqui o gancho para massas, como vocês podem ver. Vou colocar esta peça só para não saltar farinha e sujar tudo à volta e agora vou ligar a batedeira. Antes disso, deixem-me só dizer que eu vou deixar amassar durante 10 minutos para ficar com uma massa, como eu vos disse, bastante elástica, bem trabalhada, que vai fazer com que o pão fique delicioso. Dez minutos depois a nossa massa está pronta. Eu vou retirá-la daqui e colocar noutra taça para ela levedar. E vamos fazer então aqui a outra versão que eu gosto muito de fazer. Vocês podem ver que ela está bastante elástica, dá para esticar. Eu estou só com uma mão, mas dá para esticar bem, sem ela se romper. É isto que nós procuramos, por isso se vocês a amassarem à mão, têm que procurar assim que ela fique desta forma, está bem? Vou então pôr a massa a levedar, como eu vos disse, uma taça com um pouquinho de azeite. Vou tirar a massa daqui de dentro da taça da batedeira, que é para usarmos na próxima. E é só tapar com um pano lavado, deixá-la levedar ou com película e deixar-a levedar num sítio onde não apanhe correntes de ar. Vocês já sabem, pode ser dentro do forno desligado, dentro do micro-ondas desligado ou simplesmente num sítio onde ela não apanhe correntes de ar, que é para não interferir com o processo de levedação. Agora, a próxima massa, a próxima versão que eu costumo fazer, vou pôr 400 gramas de farinha de trigo, só 400, porque vamos pôr 100 gramas de farinha de centeio. Por isso, 400 de trigo e agora 100 de centeio. Agora que já temos aqui a mistura de farinhas, vou pôr o sal, 10 gramas também. Sim. Vou pôr o fermento, ponham também 7 gramas de fermento. Se quiserem fazer com o fermento de padeiro, o fermento para pão fresco, coloquem 20 gramas, está bem? Pronto. Tirar daqui. Juntar na mesma 2 colherzinhas de sopa de azeite. 2. E 300 ml de água. Aqui é igual.
Vocês, se quiserem fazer com farinha de espelta, podem fazer também 500 gramas de farinha de espelta, ou 400 de farinha de espelta e 100 de farinha de centeio, por exemplo. De resto, o processo é todo igual. Vou levar à batedeira, amassar 10 minutos e pôr a levedar. As nossas massas já levedaram. O tempo, como eu sempre vos digo, vocês não se agarrem muito às horas. Eu tenho esta massa a levedar há 3 horas, mais ou menos. E vocês podem ver que ela está muito crescida e é isto que eu queria, portanto, até já podia ter começado a moldar há meia horinha, mais ou menos, mas eu quis deixar assim um pouco mais e está super bem moldada e agora é que eu vou trabalhar para moldar. E vou polvilhar aqui a minha tábua com um pouquinho de farinha. Esta massa que eu tenho na mão é a massa que eu vos estava a mostrar, é de trigo. E depois temos ali a que leva centeio integral. Pronto, vamos pôr para ali. Com esta eu vou fazer uma baguete e também vários pães com chouriço, ou então um pão grande com chouriço, por exemplo. Então o que eu quero é dividir esta massa em duas partes mais ou menos iguais. Esta parte eu vou fazer então a baguete e com aquela parte eu vou fazer os pães com chouriço ou um pão grande com chouriço. Eu ainda vou pensar o que é que eu vou fazer. Eu estendo ligeiramente a massa, depois enrolo-a. Eu gosto de fazer assim, não significa que seja o método correto, mas é assim que eu gosto de fazer, está bem? Ela fica assim num chouriço. E agora vou começar aqui a apertar a ponta para fazer o biquinho da baguete e deste lado a mesma coisa. Ela não está bem igual dos dois lados, mas eu gosto de fazê-las assim, fazê-las mais larguinhas aqui, depois vou afinando as beiras, estão a ver? Aperto contra a bancada e rolo. A baguete eu vou já colocá-la no tabuleiro forrado com papel vegetal e vou passar ali então ao resto da massa para fazer o pão com chouriço. Novamente bancada com farinha e agora eu vou começar a esticar esta massa. Vocês podem esticar com o rolo da massa se quiserem, mas ela também consegue se esticar muito bem assim. Como eu vos disse, vocês até podem utilizar esta massa para fazer pizza caseira. É só esticar com formato redondo, colocar os toppings ao vosso gosto e levar ao forno. Está ótimo para o pão com chouriço. E estas rodelas que eu estou a usar, elas ainda estão meio congeladas. Eu tinha ali no congelador e fui tirá-lo para fazer isto. Então, vocês podem perfeitamente usar. Por exemplo, se vocês quiserem, em vez de rechear só com chouriço, podem rechear com queijo também, com bacon. Nós gostamos deles assim, só com chouriço, a lembrar aqueles das feiras populares, das festas. Pronto, vou pôr aqui uma boa camada de rodelas de chouriço e depois vou moldar isto então num pão grande. Se vocês quiserem fazer individuais, é só pegar na massa, dividi-la em pedacinhos, rechear, esticar, rechear com rodelas de chouriço e depois moldar. Parece-me que já está bom de recheio. Eu vou enrolar como se fosse uma torta, com cuidado para os recheios não me fugirem, para o chouriço não me fugir. Ok. Agora, as pontas eu também vou fechá-las assim. Fica aqui um rolinho de pão com chouriço, um pão com chouriço gigante. Vou pôr também no tabuleiro forrado com papel vegetal e vou buscar a outra massa. Vamos então tirar a massa que tem centeio, vou lá aqui. Também está muito bem levedada, tem uma textura ligeiramente diferente da outra, porque esta tem então o centeio integral, que acaba por ser mais pesado, por isso é normal. Mesmo assim ela está muito bem levedada, está ótima. Pronto. A mesma coisa que eu fiz com a primeira, vou dividir em duas partes iguais, só que este aqui eu já não vou rechear. Vocês se quiserem podem fazer, também podem rechear este de centeio, fica super bem. Eu aqui vou só moldar as baguetes, mais nada. Enrolar, ir apertando bem. E agora a mesma coisa, trabalhar
aqui as nossas pontinhas da baguete e ter a certeza que esta emenda vai ficar bem fechada. Temos aqui todo o nosso pão moldado, mais ou menos, não é? Vocês sabem que isto é rústico, é caseiro, mas agora o que eu vou fazer é deixá-las aqui a descansar durante 30 minutos. Só 30 minutos para elas relaxarem e enquanto isso acontece, eu vou pré-aquecer o meu forno a 220 graus. E é importante, a temperatura é muito importante, que é para elas entrarem e começarem logo a cozer e ficarem crocantes, ficarem bonitas, que é isso que se quer. Então pronto, vamos deixar aqui a descansar durante 30 minutos e pré-aquecemos o forno a 220 graus. E já se passou os 30 minutos, o pão já descansou o suficiente e agora vamos prepará-lo para levar ao forno. Eu vou polvilhar com um pouco de farinha, pois com uma faca bem afiada vou dar aqui um corte ao meio, que é para ele poder expandir no forno. Estas estão prontas. O que eu vou também fazer vai ser borrifar com água, mas vai ser antes de colocar mesmo no forno. Vou fazer o mesmo a estes aqui. Pôr farinha e dar uns cortes. E o nosso pão está pronto para ir então ao forno. Vou já colocar lá dentro e vou borrifar então com água. Como eu vos disse, eu tenho este spray e gosto dele para borrifar o pãozinho. Ajuda a ficar mais crocante. Assim, algumas borrifadelas. E agora, este já vai para aqui, vou pegar no outro e fazer exatamente o mesmo, está bem? Vou pegar neste e vou fazer a mesmíssima coisa. Spray. E vou polvilhar tudo e pôr no forno 25 minutos para depois vermos se está bom, o ponto de cozedura. Olhem só, os pães saíram do forno, estiveram lá 35 minutos, este então é o de trigo, bem cozido, este com chouriço, como dá para ver, e depois aqui os dois que têm farinha, para além de trigo, tem farinha de centeio integral. Estão lindos, eu vou pôr numa grade para eles arrefecerem bem e depois, olhem, estão prontos, podemos comer, podemos fatiar e congelar. Tem aqui pão para todos os gostos, este aqui abriu bastante, mas vai dar umas fatias bem bonitas, ó. Eu espero que agora com esta receita vocês façam pão em casa, experimentem, tenho certeza que não vão querer outra coisa depois. E esta massa é muito boa, temos aqui pão com chouriço, temos pão com centeio, pão de trigo, dá para fazer imensa coisa. Podem substituir por farinha de espelta se preferirem. A sério, farinha de trigo integral, se preferirem em vez da farinha de centeio integral, ponham 100 gramas de farinha de trigo integral. Dá para fazer muita coisa, a sério, massa de pizza, base de pizza, várias coisas, experimentem. E como eu vos disse, se puderem comprar uma batedeira planetária, não precisa de ser daquelas muito caras. Como eu vos disse durante o vídeo, a minha é do Lidl, custou 60 €, não é nenhuma maravilha. Acho que a minha antiga do Lidl era melhor do que esta, mas mesmo assim eu faço pão em casa, a batedeira funciona perfeitamente para fazer estas coisas. Vocês viram, eu mostrei-vos, claro que eu tive que fazer cortes no vídeo, mas eu tentei mostrar-vos ao pormenor para vocês terem a certeza que eu não vos estou a enganar. Por isso, por favor, se gostam de pão caseiro, experimentem esta receita, vai valer muito a pena, vocês vão ficar muito, muito fãs. Podem fazer pãezinhos individuais, baguetes, enfim, até podem cozer dentro do tacho de ferro, como aquelas outras receitas que já apareceram aqui no canal. Vocês moldam uma bolinha, colocam no tacho de ferro e colocam no forno a cozer. Dá perfeitamente para fazer dessa forma. Bem, eu vou encerrar o vídeo, espero que tenham gostado. Se mesmo assim tiverem dúvidas, por favor, deixem ficar na caixa de comentários. E eu eu vou ler todos os vossos comentários, eu vou tentar responder ao máximo e tirar todas as vossas dúvidas. Obrigado por assistirem, não se vão embora sem deixar ficar o like no vídeo e subscrever o canal se são novos por cá. Um beijinho grande e até ao próximo vídeo. Tchau!